Quero falar com vocês hoje de um assunto muito denso. É um assunto que eu acho que eu ouvi pregar uma vez só. E é um assunto que você tem que parar para analisar a sua vida. Sua própria vida. Esse não é aquele tipo de pregação para você jogar para os outros. É aquele tipo de pregação para você trazer para você. Você já viu que tem pessoas que elas têm o costume de pegar uma palavra e falar, puxa, o fulano precisava ouvir isso. Ou pega uma outra palavra, ó, essa palavra é para minha esposa, essa palavra é para o meu amigo. Tudo é para os outros. A gente tem que pegar a palavra primeiro pra gente, é trazer pra gente, tá? Eu quero falar com vocês hoje sobre sinais. Deus não precisa de sinais para nos fazer crer. Ele não precisa. Deus não precisa provar quem Ele é. Deus ele não tem porquê responder aos nossos desafios. Quantas vezes você fez isso, hein? Presta atenção. Quantas vezes você fez assim, Senhor, se o Senhor me ama, dá um sinal. Aí você espera a luz piscar, você espera o cachorro latir, você espera algum anjo aparecer. Não faça isso. Isso é colocar Deus à prova. Você não precisa que Deus comprove que Ele te ama, porque Ele já provou na cruz que Ele te ama. A maior prova que você tem disso é que a palavra de Deus chegou até você. A palavra de Deus chegou nos seus ouvidos. Você está aqui nesse ao vivo agora, não é acaso, não é uma coincidência, é uma providência divina de você estar aqui para você ouvir esse anjo com sobrepeso dizendo para você que Deus ama você, porém é necessário se arrepender e nascer de novo. O evangelho o evangelho pregado do tipo Deus te ama. Gente, hoje eu vou falar todas as verdades pra vocês, tá? Hoje eu vou falar pra vocês. A pregação Jesus te ama, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela não é o suficiente. Que heresia! Preste atenção. Você chegar para um pecador e dizer para o pecador, Jesus te ama e ele tem um plano na sua vida e vai dar certo, é verdade. Nossa, deixa eu desligar isso aqui. É verdade, porém ele tem que entender muito bem o que você está dizendo, porque senão ele acha que do jeito que ele está, Jesus ama ele do jeito que ele está, Jesus tem um plano para ele do jeito que ele está e vai dar tudo certo do jeito que ele está. Mentira! Se não nascer de novo, não vai experimentar as profundidades do reino de Deus, não vai. Então, você chegar para um cara ou para uma menina que ainda não nasceu de novo, ainda não creu, ainda não se arrependeu, ainda não aceitou o Senhor Jesus, ainda não batizou, ainda não confessou com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, ainda anda no pecado, ainda está preso no pecado. Se dizer para uma pessoa dessa, ó, Jesus te ama e ele tem um plano para você e vai dar tudo certo, se ele não entender direito o que você está fazendo, você está causando um mal para essa pessoa, ao invés de você trazer o bem. Ele tem que entender, a pessoa tem que entender pela pregação do evangelho que Deus a ama, porém ela precisa se arrepender. Porém ela precisa mudar de vida, porém ela precisa ter o coração transformado pelo Espírito Santo. Então muitas vezes a gente fica pedindo sinais. Mas por que Deus vai dar sinais se Jesus na cruz não é o suficiente? Quando que Jesus deixou de ser o suficiente? Jesus é o suficiente. Aí tem pessoas que eu vi, alguém perguntou, mas Dani, no caso de Gideão, Gideão errou. Gideão não deveria ter feito o que fez. Isso é atitude de criança. Criança pede sinais. O maduro não pede sinais. O maduro pede testemunho. É diferente. Quem é maduro pede, Senhor, me usa, me capacita, me permita viver testemunhos. O maduro, ele quer ser participante do milagre. Já a criança, ela quer ver o milagre, senão ela não crê. Eu quero mostrar para você na Bíblia como isso desagrada a nosso Deus. Isso desagrada, cara. Isso fere. Isso fere a fé. Sabe por quê? Se você pegar, olha, vamos lá, vamos para a Bíblia. Eu tô dando uma introdução, tá muito longa, vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 11. Olha só o que diz Hebreus 11. Carta de Hebreus. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento é uma certeza. É um lugar por onde você caminha. É onde você constrói a sua casa, suas teses. É onde você baseia a sua vida. É o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por exemplo, salvação no sentido de arrebatamento, a chegada da Nova Jerusalém, o corpo glorioso, isso tudo a gente espera. Isso ainda não aconteceu. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Como que eu tenho certeza? Pela fé. E é a prova das coisas que não se veem. Você já viu Jesus? Eu nunca vi. Você já viu anjo? Eu nunca vi.
Você viu Jesus morrendo na cruz e ressuscitando? Com esses olhos eu não vi. Mas pela fé eu morreria por isso. Eu morreria defendendo essa verdade. Porque a fé, ela não é um atributo humano, ela é um dom de Deus. O Espírito Santo vem no teu coração, você não rejeita, você recebe, o seu coração é transformado e você passa a ter uma certeza absoluta das coisas que você está falando, mesmo sem ver. Isso agrada a Deus, porque isso é sinal de fé, isso é fruto da fé, isso é consequência clara de novo nascimento. A fé é consequência clara do novo nascimento. Então a gente não precisa de sinal. Quem precisa de sinal são aqueles que não têm fé. Quem não crê precisa ver. Quem quer ver para crer não vai ver. Mas quem crê, mesmo sem ver, vai ver. Deus vai mostrar milagres, Deus vai mostrar. Não para você crer, mas porque você já creu. Aquele que crê de todo o coração verá milagres, verá coisas sobrenaturais, verá Deus nos pequenos sinais. Hoje eu vi Deus num não que eu recebi. Vendi o carro. Apareceu um cara e comprou meu carro. E vendi super bem, graças a Deus. Só que eu tô a pé, preciso achar outro. E eu vi um que eu gostei muito, eu tinha certeza que ia dar certo. E aí foi, negociou e combinou por causa de R$ 1.000. O cara, eu orei, eu falei, Senhor, se ele fechar pelo valor X, eu vou comprar esse carro. Eu orei assim. E eu tava muito animado. E o cara fez o valor X mais R$ 1.000. E eu falei pra ele, cara, tira R$ 1.000. Ele falou, não vou tirar. E bateu o pé. Eu fiquei muito triste. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei triste, veio o Espírito Santo e falou, você não orou? Você não clamou? Você não confiou em mim? Eu disse não, porque eu vou ter coisa melhor. Na hora eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Isso quer dizer que você não precisa do sinal para crer. Mas se você crer, Deus vai demonstrar sinais. Quem pede sinais é o incrédulo, mas quem vê os sinais é aquele que crê. Porque aquele que crê não crê para ver, mas ele vai ver porque ele crê. Você entende isso aí? Eu espero que você esteja entendendo. Vamos para a Bíblia, vamos lá, João capítulo 20. Chegou, lá, 8 dias depois da ressurreição de Cristo, ok? Estavam os discípulos dentro de casa e com eles Tomé. Chegou Jesus, olha que incrível. O Hebreus era capítulo 11, verso 1. Olha aqui em João capítulo 20. Olha que coisa linda. E 8 dias depois estavam os discípulos dentro de casa e com eles estava Tomé. Tomé estava ali dentro. Chegou Jesus, olha isso aqui. Jesus em corpo glorioso, ok? Não era o Jesus de Nazaré, o Jesus filho de Maria, não. Era o Jesus ressuscitado, corpo divino. Chegou Jesus estando as portas fechadas. E ele se apresentou no meio dos discípulos. Então as portas estavam fechadas, mas Jesus ele passa pela porta. O que eu acho interessante é que eu sempre fiz essa afirmação, de que a porta estava fechada, mas Jesus atravessou a porta. Mas não é isso. Porque Jesus, estando em corpo glorioso, ele estava na sua aparência eterna. Ele estava no seu corpo eterno. Ele estava no seu atributo divino. Jesus ressuscitado é eterno. A porta de madeira, provavelmente, não é eterna. Então, na verdade, não foi Jesus que atravessou pela porta. Porque a porta é, do ponto de vista da eternidade, a fumaça. É o temporário, é o finito. E Jesus é o infinito. Então, na verdade, a porta é a fumaça. E Jesus é o real. Jesus é o eterno. Não é Jesus que atravessa pela porta. É a porta que passa por Jesus. Porque Jesus é o fixo. Jesus é o sólido. A porta é o gasoso. Que filosofia da hora. Então Jesus atravessa as portas e aparece no meio deles e diz, paz seja com vocês. E aí Tomé olha e Tomé tá meio assim, será que é Jesus mesmo? Porque Tomé tá em dúvida. Aí Jesus fala, põe aqui o dedo, veja minhas mãos. As mãos furadas, muito provavelmente foi aqui no pulso, né? Porque a Bíblia diz que nenhum osso foi quebrado. Então não foi aqui, porque aqui pegaria o osso. E aqui seria, aqui muito provavelmente quebraria os ossos e rasgaria o peso, né? Então o mais correto é entender que foi aqui entre rádio e ulna, acho que são esses os nomes, rádio e ulna, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, hein? E aí o prego foi atravessado aqui, e aí ficava apoiado no peso assim do pulso. Então ele mostra o furo para ele e fala, olha aqui minhas mãos, chega aqui, põe aqui no meu lado. Por que no lado? Porque o soldado enfiou a lança para ver se Jesus estava morto mesmo, né? Tem toda aquela história de que iria quebrar a perna dele. Eu vou falar. Como era véspera de sábado, o judeu não queria que ficasse o corpo exposto.
Então os romanos eles faziam o quê? Para não ficar nenhum prisioneiro na cruz, vivo, porque a crucificação demorava até 3 dias para morrer. Demorava em média 3 dias e eles morriam de asfixia. Porque o diafragma aqui, com as mãos esticadas, o diafragma ele ia perdendo a capacidade de pressionar o pulmão para cima para esvaziar e encher de ar. Então ele ia se cansando ao ponto dele entrar em falência e o crucificado morria normalmente de asfixia. E aí o que acontece? Como os bandidos ainda estavam vivos, eles quebram a canela dele. Por quê? Porque quebrando a canela perde a sustentação. Aí os dois braços esticam, aí ele é sufocado mecanicamente, né? Então por isso que quebrava a perna. Mas Jesus não teve as pernas quebradas, porque o Salmo 22 diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Jesus cumpriu as profecias. Então para comprovar que Jesus estava morto, o soldado enfiou a lança na costela dele assim, e saiu água, e depois sangue, e água e sangue. Isso é um sinal, tá? Isso é um sinal de conversão e batismo, mas a gente fala disso outro dia. E aí ele chega para Tomé e fala: olha aqui minhas feridas, Tomé, sou eu mesmo, o Jesus. E aí Tomé diz: meu Deus, meu Senhor. E aí ele adora Jesus, porque aí ele vê sinais e aí ele crê por causa do sinal. Isso desagrada muito a Jesus. Isso deixa Jesus muito triste. Aí ele fala assim: ô Tomé, porque você me viu, você creu? Mais felizes do que você, Tomé, são os que não precisam crer. Não, aliás, desculpa, os que não precisam ver para crer. Então, pedir sinais a Deus é uma forma de duvidar de quem Ele é. Quando você pede sinais para Deus provar alguma coisa, você está dizendo que a palavra dele é insuficiente. A palavra deixa claro, ó, eu amo você. A palavra deixa claro, eu perdoo você. A palavra deixa claro, eu habito em você. A palavra deixa claro, eu cuido de você, eu sustento você, eu ouço você, eu consolo você, eu purifico a sua vida das suas iniquidades. Não tem mais acusação sobre os que estão em Cristo Jesus. Eu vou levar você para casa no dia do arrebatamento, né? Tudo isso para aquele que nasceu de novo. Eu não preciso de sinais, eu preciso crer nisso, meu Deus do céu. Eu preciso viver isso que está escrito, eu preciso viver, eu preciso decidir viver, eu preciso clamar a Deus pelo Espírito Santo para que eu creia e viva. E não que eu fique uma criança desesperada por sinais. Tomé desagradou muito a Jesus quando ele fez isso. Olha só o que o livro de João fala. Jesus operou também, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aqui, em específico, o livro de João, ok? Estes, porém, ou seja, os sinais que estão aqui no livro de João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Só para vocês saberem, Cristo é uma palavra grega. Em hebraico é Meshiach, né? Por isso que a gente fala Yeshua HaMashiach, é o Jesus o Messias. Cristo, em grego, Messias, em hebraico, em português é o enviado, ou o ungido. Então, Jesus, o Cristo, significa Jesus, o enviado, o Messias. Tá? É só uma questão de tradução. Que ele é o Filho de Deus, e para que crendo, tenham a vida eterna. Ele não diz para que fazendo tenham a vida eterna, ou para que frequentando igreja tenham a vida eterna, ou para que dando dízimo tenham a vida eterna, ou para que tendo algum tipo de atitude vocês tenham a vida eterna. Não! A vida eterna é uma consequência de crer. Em primeiro lugar, crer de todo o coração. Eu vou falar disso mais pra frente. Vamos ver outro texto aqui, ó. Mateus capítulo 27, a partir do verso 39. Aqui Jesus está crucificado. Olha que coisa. Gente, graças ao Senhor Jesus, tem 70 pessoas no Instagram e 150 pessoas no Face. São 220 pessoas assistindo. É muito pouco. Muito pouco. Era para estar milhares de pessoas ouvindo a preciosidade dessa palavra. Mas hoje eu glorifico a cada um dos que estão. Porque cada um dos que estão, Deus escolheu vocês para estar aqui, para aprender essa preciosidade aqui que eu vou falar para vocês. Preste atenção aqui. Foram crucificados com Jesus 2 salteadores, 2 bandidos. Um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele. Vou explicar. Jesus ele estava numa cruz em uma passagem pública. Jesus estava pelado. Jesus não estava com nenhum tipo de roupa. A capa que ele tinha, que era caríssima, e a roupa que ele tinha, foram divididas, foram vendidas. Ele não tinha roupa nenhuma, ele estava pelado, nu, com o pênis à mostra. É um sinal de vergonha total, né?
totalmente vulnerável pelos nossos pecados, meu Deus do céu. Para que eu não tivesse a vergonha da condenação, Jesus passou por mim e por você. Ah, Jesus, por que o Senhor faz isso, cara? Meu Deus. Não é o assunto hoje. Então foram crucificados com eles os salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam pela estrada blasfemavam, zombavam dele, meneando as cabeças. Menear é balançar. Ele vira e fala assim, ó. Só deixa eu dar um pause. A Nina falou sobre Malaquias 3, quando ele pede para prová-lo. Não é verdade. Isso aí não é provar de colocá-lo à prova. Isso é provar de sentir, como a mesma palavra de provar, de sentir gosto. De você fazer prova, você provar como Deus é bom. Porém, eu aconselho vocês a assistirem o meu vídeo falando sobre dízimo, tá? Bota no YouTube Daniel Saad, dízimo. Malaquias 3 não é um texto para a igreja. Malaquias 3 é um texto para Israel e principalmente os sacerdotes, ok? Quem quiser saber mais sobre isso, Daniel Saad, dízimo, eu explico direitinho para vocês no vídeo. Ali não é colocar Deus à prova, ali é fazer prova, é sentir fazer prova, sentir a prova, o gosto de como Deus é bom. Mas isso é o assunto para outro vídeo. Os que passavam meneavam a cabeça. Menear é balançar a cabeça do tipo assim, ó. Esse cara aí, ó, não é ninguém. Esse cara é um vagabundo. Esse cara é um beberrão. Esse cara é demônio. Tudo isso falavam de Jesus. E fica aqui a dica. Se falam de Jesus, ok? Se falam de Jesus, que ele era bêbado, porque ele bebia vinho. Se falam de Jesus, que ele era demônio, porque ele expulsava demônios. Se falam de Jesus, que ele era um perdido, um diabo, um pecador, imagina de mim e de você. Se falavam isso do Rei da Glória, imagina o que vão falar da gente. E o erro meu e seu é da gente se importar com isso. O nosso erro é esse, de nos importarmos com o que falam. Sendo que o diabo ele vai usar pessoas para tentar nos ferir. Por isso que o que interessa é a opinião de Deus contra nós, é o que a palavra de Deus fala. Não interessa a opinião dos outros. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui também, seja maduro. Eu uso as críticas para analisar minha própria vida. Eu analiso para ver o que estão falando de mim e eu tenho que ser maduro para ver quando a crítica ela é algo que está falando a verdade. A palavra de Deus mostra que em determinado momento Davi começou a levar pedradas de um homem e aí o que aconteceu? Aí os soldados de Davi falaram, pode matar esse homem? Ele falou, não, essas pedradas podem ser Deus me tratando através dele. Então as pedradas podem ser Deus te corrigindo, ok? Então quando a crítica for construtiva, você absorva com maturidade. Mas quando a crítica for infundada, você é mais do que feliz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados sois vós, quando as pessoas mentindo, elas te perseguirem e te injuriarem, dizendo tudo de mal contra vocês por causa de Jesus. Jesus diz, bem-aventurado você é, porque assim foram perseguidos os profetas antes de vós. Grande é a vossa recompensa nos céus. Então se estão te perseguindo injustamente, glória a Deus. Os que passavam diante dele balançavam a cabeça com zombaria, dizendo, você disse que destruiria o templo e 3 dias depois reconstruía. Eles não entendiam que Jesus estava falando dele mesmo, né? Hoje a gente entende, eles achavam que era literalmente do templo. Agora olha que interessante, o templo de Israel nessa época, o templo de Salomão, que na verdade já era o segundo templo destruído, né? Salomão construiu, aí foi destruído. Aí depois Neemias e Esdras eles reconstroem e ele também foi destruído. Hoje só resta do templo o Monte das Lamentações, é só um pedacinho. E ele vai ser reconstruído para que o anticristo reine. Aí é o terceiro templo. Nessa época ainda estava no primeiro templo, estava no segundo templo, tá? Aí Jesus ele fala, eles falam de Jesus, você não disse que ia destruir o templo e depois ia reconstruir? Se você é o filho de Deus, desce da cruz. A religião pede sinais. A religião pede sinais. A religião pede que você haja, fale, se vista, se comporte igual a todos eles. Eu não estou falando de santidade. Santidade é uma consequência natural daquele que nasceu de novo. Mas a religião ela ensina você a falar como eles, cortar o cabelo como eles, se vestir como eles, agir como eles. Ela não dá para a igreja, as igrejas elas não ensinam a ovelha a ouvir a voz do Espírito, a aprender de Jesus nas Escrituras, a ser filho. Eles não ensinam a ser filho, ensinam a ser membro.
Cara, ser membro não é a mesma coisa que ser filho. Porque os membros, eles são obrigados a fazer sem saber o porquê. A religião pede sinais. Eles querem ver sinais. Eu quero ver sinais. Eles creem. Por isso que essas igrejas milionárias ficam milionárias vendendo objetos ungidos. Fica vendendo falsas promessas. Fica vendendo tijolo. Fica vendendo vassoura. Fica vendendo chave. E colocam os nomes. E nome do tijolo da unção de Javé. E a chave de Davi. E a unção da Samaritana. E inventa qualquer porcaria de nome e vende. E passa o pano, e passa a chave, e passa o tijolo. Precisa de sinais. Não sabem crer, não conseguem crer, não conseguem confiar e descansar. Precisa dos sinais. Olha aqui as pessoas, se você é filho de Deus, prova com sinais. Desça da cruz. E da mesma maneira, os príncipes dos sacerdotes. Gente, príncipe dos sacerdotes, aqui está falando príncipe que eram os primeiros sacerdotes, os mais altos, os mais poderosos, os mais conhecedores da lei. Escribas e anciãos e os fariseus zombavam dizendo: você salvou os outros, mas não pode salvar você mesmo? Se é o rei de Israel, desça da cruz e então creremos em você. Olha isso, cara, que nojo, velho. Os homens que conheciam as escrituras, que ensinavam as escrituras, que eram os referenciais das escrituras, os que se diziam homens de Deus, os que se diziam conhecedores da palavra de Deus, esses caras diziam para o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus em forma de carne, a luz do mundo, dizia para ele: se você descer daí, a gente crê em você. Ou seja, eles não tinham nem firmeza no que eles criam. Um sinal mudaria toda a fé deles. Olha que fé vagabunda que eles tinham, cara. Se Jesus descesse da cruz, eles iriam crer. Então eles creem em sinais. Gente, o diabo faz sinais. Satanás, ele pode imitar oração em línguas. Satanás pode curar. Satanás pode fazer milagres. Ele tem esse poder, ele tem poder para isso, cara. A Bíblia mostra em Mateus capítulo 7 que muitos chegarão naquele dia para Jesus, muitos, e eles dirão: mestre, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas no teu nome. São caras que, do ponto de vista de ministério, né, eles fazem mais do que a maioria de vocês. Muitos de vocês que estão me assistindo nunca expulsou um demônio, nunca fez um milagre, nunca orou por algum doente e esse doente foi curado, nunca. Esses caras fizeram. Então, se você olhar os sinais, esses caras são muito mais crentes que a gente. Agora Jesus fala: eu nunca conheci vocês, eu nunca tive intimidade com vocês, eu nunca fui amigo de vocês. Então Jesus coloca que os sinais não querem dizer nada para a salvação. Para a salvação é necessário crer. Olha que loucura. E o mesmo lhe lançaram também rostos salteadores. Os bandidos que estavam com ele zombavam dele, dizendo: se você é Deus, desce daí. Se você é Deus mesmo, prova que você é Deus. A pessoa, ela pede prova para Deus como se Deus estivesse em algum tipo de débito com ela. Então é mais ou menos assim: Senhor, se você não provar quem você é, eu não vou crer em você. É que Jesus é muito amoroso, mas se eu fosse Jesus, eu falaria: azar é o seu. Quem que precisa de quem aqui? Eu, Deus, preciso de você, pecador? Ou você, pecador, é que precisa de mim? Então, de quem é o ônus de comprovar alguma coisa? Quem que precisa comprovar? Deus precisa de mim? Não, mas eu sou desesperadamente carente dele. Então, quem que tem que ir atrás de quem? Eu que deveria ir atrás dele. Mas até aí Jesus é fantástico, porque a Bíblia diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, eu preciso dele, porque se eu morro sem Jesus, eu vou para o inferno. Mas Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou ninguém. Mas Deus sem mim continua sendo Deus. Então eu que preciso dele. Ele não tem que provar nada para mim. Ele não precisa provar nada para mim. Ai. Aqui a Bíblia diz que os dois bandidos estavam zombando dele. Mas depois um deles se arrepende. E aí vocês sabem que ele até chega a ser salvo, né? Mas olha que interessante. E desde a hora sexta, a sexta hora é meio-dia, ok? A primeira hora do judeu é às 6 horas. A sexta hora é meio-dia, entre meio-dia e 1. Entre meio-dia e 1 hora houve trevas sobre a terra, até a hora 9.
A hora nona é das 15 às 16, das 3 às 4 da tarde. E perto da hora nona, Jesus, presta atenção aqui, que vocês vão aprender uma que vocês não sabem. E desde a hora, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Presta atenção, exclamou. Jesus não questionou ou interrogou. Jesus exclamou, ele gritou, ele falou com voz alta. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli é Deus meu, El. Lembra de El? Já falei várias vezes. El Shaddai, El Elion, El-I. Aqui é que eles juntaram em uma palavra só, mas são duas. Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava perguntando aqui. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é uma exclamação. Não deveria ter esse ponto de interrogação aqui. O interessante é que a pergunta dele aqui, que é colocado como pergunta, é uma pregação. E eu vou provar para você. Olha o Salmo 22. Salmo de Davi, escrito 1000 anos antes. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, cara, esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Cristo, velho. 1000 anos. Foi escrito por Davi. Davi, ele profetizou a crucificação. Olha aqui que interessante, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui. 16. Me rodearam os cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar os meus ossos. Por quê? Porque nenhum deles se quebrou. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Então quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele na verdade estava gritando para todo mundo que estava ouvindo, gente... o Salmo 22 está falando de mim, é este momento agora. Eu estou cercado de malfeitores. Minhas mãos estão traspassadas, os meus ossos não foram quebrados, estão repartindo a minha roupa sobre eles. A divisão de salmos em números da Bíblia, em capítulos e versículos, só foi vir muitos anos depois. Mas a divisão em versículos, se eu não me engano, foi no ano 1300, cara. Então, na verdade, o Jesus, o que ele estava querendo fazer era assim: eu estou cumprindo aquele salmo que começa com o Deus meu, por que me desamparaste? Então ele estava querendo dizer para as pessoas, gente, presta atenção que o que está acontecendo comigo é o cumprimento do salmo. E os salmos eles eram conhecidos pelo começo do versículo, o primeiro versículo. Então eles liam, por exemplo, vou ler o Salmo, sei lá, Salmo 91. Então eles iam falar, vamos ler o Salmo do que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí pegava o Salmo 91, porque eles conheciam pelo começo, não tinha um número 91. Então como é que Jesus ia dizer que o Salmo 22 falava dele, se não existia o número 22? Então ele vira e fala, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que coisa incrível, velho. Meu Deus do céu, coisa linda. Vamos ver mais um texto. Mateus capítulo 12, verso 38 em diante diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, queríamos ver da sua parte algum sinal. Manda um abraço pro pessoal de Tremembé. Um abraço, Mônica, amo vocês. Alguns dos escribas e fariseus falaram, Jesus, queremos ver um sinal, queremos ver sinais. O religioso, de novo, pede sinais. Então ele respondeu, geração má e geração adúltera, vocês ficam pedindo sinais. Porém, eu vou dar para vocês um grande sinal, o sinal do profeta Jonas. Aí você fala, o que tem a ver Jonas? O que Jonas tem a ver com essa história? Aí ele explica, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no interior da terra. Então Jesus ele diz, você quer saber qual é o maior sinal? É o sinal da minha ressurreição. Eu morrer por vocês e eu ressuscitando por vocês é o maior sinal que você precisa para saber que eu sou Deus e que eu me importo com você. Gente,
A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, diz assim, quer ver? Verso 8, ó. Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O maior sinal do amor de Deus por você não é uma luz piscando quando você pede um sinal, não é um cachorro latindo quando você está orando e pedindo, não é uma cura, não é uma cura. Porque você pode ser curado e ir para o inferno. Ou você pode ser salvo e indo para a glória mesmo morrendo de câncer. Que loucura, velho, que loucura. O maior sinal não é ressuscitar um morto. Porque não adianta nada esse morto ser ressuscitado e não vir a ser salvo. O maior sinal do amor de Deus é nascer de novo na cruz com Cristo e ficar sabendo disso. Você velho, para e pensa. Olha, agora aumentou. Tem 70 pessoas aqui e tem 160 aqui. Isso dá 230 pessoas, graças a Deus. 230 pessoas dentro de 7 bilhões de pessoas. Cara, qual é a chance? 0,001% das pessoas do mundo estão aqui ouvindo dizer do amor de Deus por vocês. Você quer alguma outra prova maior de que Deus se importa com a sua vida? Qual é a chance de você estar aqui? 0,01%. É mais fácil ganhar na Mega Sena do que você ter sido aleatório de caído nessa live para você ficar sabendo disso. Essa notícia. Jesus Cristo morreu por você. Ele perdoa os seus pecados e Ele ama você. Esse é o maior sinal que você pode esperar ou pedir para Deus em toda a sua vida. Em toda. Não é um carro zero, não é um emprego novo, não é uma cura. Tudo isso é bênção e que em nome de Jesus venha sobre a vida de vocês. Mas não se compara com o privilégio e a preciosidade e a delícia que é fazer parte do reino de Deus, ter sido chamado para participar com Ele da vida eterna, ter sido perdoado das nossas transgressões, que foram muitas, e saber que o Altíssimo, lá da sua glória, olha por nós e ainda habita em nós na forma do Espírito Santo. Sinais? Eu preciso de sinais? Eu preciso de alguma prova? Eu preciso que Deus me comprove alguma coisa? Eu não preciso de comprovação nenhuma. Eu não preciso que Ele prove nada. Ele já me deu tudo ao me fazer filho. Tudo ao me fazer filho. Rita, que o Senhor Jesus te abençoe, viu, minha querida? Que você ande em santidade e obediência. Eu poderia desejar para você todas as bênçãos desse mundo, mas se você andar em santidade e obediência, Deus vai derramar sobre você todas as bênçãos desse mundo. Então o melhor desejo que tem é que você ande em obediência e santidade. Contra essas coisas não existe diabo, não existe demônio, não existe. Quem anda debaixo da obediência e da santidade vai viver o melhor de Deus nessa terra, pode ter certeza. Feliz aniversário. Vamos voltar aqui para o texto. João, capítulo 6. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava... Mateus 6, 24, ok? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos... Gente, não esquece de compartilhar, curtir, marcar alguém, essas coisas todas, tá? Eu vou depois postar no YouTube o vídeo completinho. Você também tem que se inscrever no meu canal. Por que você já não tá lá? Eu fico com saudade de vocês. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum atrás de Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, ok? Lembra lá do menininho que deu peixinho e pãozinho? Então, tinha acabado de acontecer isso. Então Jesus ele fica muito cansado e ele sai para dar uma descansada, para ter um tempo a sós com Deus. Com ele mesmo, né? No caso. Aí ele vai atravessar, só que o povo vai atrás dele. Multidão vai atrás dele. A Nina, depois eu vejo, tá, meu bem? A gente já conversa de Malaquias. Daí o que acontece? Ele atravessa até o outro lado e eles vão atrás de Jesus. Aí quando chega no outro lado, eles dizem, mestre, né, Rabi, quando chegaste aqui? Cara, isso aqui é uma pergunta falsa. Primeiro porque eles nem consideravam Jesus o mestre deles, né? Ou quem sabe até mestre, mas não senhor. Agora, quando você chegou aqui, eles foram atrás dele. Então eles estavam dando uma de João sem braço aqui, de nossa, Jesus, você está por aqui. Só que Jesus sabia que eles foram atrás dele.
Jesus sabia que eles atravessaram o mar por causa dele. E aí você deve pensar, poxa, Jesus devia ficar feliz. Jesus devia estar feliz porque a galera foi atrás dele. Milhares de pessoas foram atrás de Jesus. Só que aí Jesus diz, na verdade, eu vos digo. Vocês me buscam não pelos sinais. Em que sentido? Não pela palavra que eu estou pregando. Mas vocês me buscam porque vocês comeram pão e vocês ficaram saciados. O que Jesus está querendo dizer? Vocês não estão vindo na igreja por minha causa. Vocês não estão buscando a minha presença por minha causa. Vocês não estão andando comigo por minha causa. Vocês estão atrás de mim pelos benefícios. Então Jesus ele sabe diferenciar exatamente quem vai atrás dele pelos benefícios de quem vai atrás dele pela pessoa dele. Sabendo que a pessoa dele naturalmente traz os benefícios. Mas eu vou dar um exemplo muito simples para você. Sobre o que é buscar por amor ou buscar por interesse. A Eli, ela faz aniversário dia 14 de maio, né? 14/5. Eu poderia chegar e levar a Eli para jantar porque eu estou com medo dela brigar comigo se eu esquecer, ou se eu não fizer isso eu não vou ter minha recompensa depois, né? E fica aí, quem quiser saber qual é a recompensa, leia o livro de Cantares. Então eu vou levá-la para jantar por quê? Porque se eu não levar, ela vai brigar comigo e eu vou ficar sem recompensa. Isso não é amor. Então, muitas pessoas buscam a Deus como esse tipo de relacionamento interesseiro. Eu vou levar a Eli para jantar porque eu a amo. E porque eu a amo, eu quero fazê-la muito feliz. E porque eu a amo, eu quero cuidar dela do melhor jeito possível. E aí eu a amando e eu a cuidando do melhor jeito possível, eu vou usufruir dos benefícios disso. Então eu não preciso fazer pelos benefícios. Porque quem faz pelo benefício não faz por amor. Mas quem faz pelo amor tem os benefícios. Olha, é assim que funciona com Deus. Se eu chegar para a pessoa e falar, olha, você tem que abençoar a obra, porque se você não abençoar, vem o devorador e te destrói. Aí a pessoa abençoa. Porque senão ela tem medo do devorador. Anulou o processo. 2 Coríntios 9 diz que Deus ele não recebe a oferta feita por interesse, ou por medo, ou por necessidade. Ele não recebe. A oferta que alega o coração de Deus é a oferta feita com amor e alegria. Então, se eu falar assim para você, olha, se você abençoar a obra de Deus, Deus vai multiplicar. Se você abençoar porque vai multiplicar, você já não está fazendo por amor. Se você abençoar porque você tem medo do devorador, você não está fazendo por amor. E se você não está fazendo por amor, Deus não recebe. Então a obra de Deus, olha só o que Jesus fala no verso 27. Trabalhem, andem nessa vida, trabalhai aqui, é no sentido de se esforcem nessa vida, não pela comida que perece, não pelo seu carro, não pelo seu emprego, não por benefícios terrenos. E eu não estou falando que os benefícios terrenos são ruins, mas não faça por isso. Mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Qual é a palavra que permanece para a vida eterna? A palavra que permanece para a vida eterna é a palavra de Deus. É o pão da vida, é o pão que desce dos céus. É a palavra que mata a fome das pessoas. É a palavra que dá galardão, te traz recompensas eternas. Então ele está falando, viva pelo reino de Deus. Trabalhe pelo reino de Deus, estude pelo reino de Deus, vá para o seu emprego pelo reino de Deus, cuide da sua família pelo reino de Deus, ame a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais por causa do reino de Deus, trate as pessoas com amor por causa do reino de Deus. E se você fizer isso pelo reino de Deus, o reino de Deus vai fazer as bênçãos por você. É aí que está a diferença. Tem pessoas que elas acham que o emprego é secular e ir na igreja é santo. Eu falo constantemente, para nós que cremos, tudo é santo. O ato de eu ir trabalhar, eu estou sendo missionário lá. O ato de eu ir num churrasco da família, eu estou sendo missionário lá. O fato de eu ir jogar bola com meus amigos da igreja, da escola, da academia, do trabalho, o fato de eu ir, eu estou sendo um missionário lá. Tudo o que eu faço é santo quando o santo está em mim. Tudo. Eu vou pro supermercado, pode ser um momento de santidade quando eu trato com carinho a moça do caixa, quando eu dou uma palavra para alguém que está triste. Quantas vezes, velho, quantas vezes eu preguei posto de gasolina, em supermercado, em banco, nossa, quantas vezes, quantas vezes, em quantos lugares que não era igreja. Que se você for olhar do ponto de vista gospel, não era eclésia, não era igreja. A padaria dá para ser um lugar santo quando uma pessoa cheia de espírito está lá? Isso escandaliza o religioso. Deixa eu fechar isso aqui que é e-mail novo chegando. E a verdade é que Jesus ele diz assim, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as suas obras e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus.
Deus está até na sua conversa do WhatsApp. Deus está até na maneira como você agradece a pessoa, o faxineiro do seu prédio. Deus está até na maneira que você trata com amor a mulher do pedágio. Deus, ele está com você até no que você está assistindo, falando, pensando, dizendo, tocando, meditando. Tudo nisso, Deus está incluído. Agora o religioso não, o religioso ele acha que tem que ter uns sinais, um lugar certo, um dia certo, uma pessoa certa. Jesus ele anula para os que creem a necessidade de momentos sagrados. Como assim, Dani? Para Deus não tem um lugar sagrado. Ele não está na igreja mais do que ele está no seu quarto. Ele não está no alto do monte mais do que ele está dentro do seu carro. Aonde você estiver cheio do Espírito Santo, Jesus está ali com você. Então para Jesus não tem mais isso de, olha, só me busquem no templo. Jesus não está dentro do templo. Ele fala isso lá em João 4 para a samaritana. Ela fala assim, aonde que eu devo adorar a Deus? É no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram, ou é no templo onde os judeus adoram? Ele fala, não é nem no monte e não é nem no templo. É em espírito e em verdade. Aonde estiverem me adorando em espírito e verdade, ali eu estou. Vamos ler outro texto aqui. João já foi. Quero ler com vocês agora João capítulo 14. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só o verso 7. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o Pai. E desde agora, vocês já o conhecem, e vocês têm visto o Pai. Então Filipe não entendeu e perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai, que isso é o bastante. E olha o que Jesus responde para ele. Ele responde assim, Filipe, há tanto tempo estou com vocês. É o próprio Jesus dizendo que é Deus aqui, ó. Mostra-nos o Pai. E Jesus fala, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me têm conhecido? Quem me vê o Pai. Como você pode me pedir, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não precisamos pedir para ver Jesus. Porque da mesma forma, Jesus ele diz isso para você hoje através do Espírito Santo. Há tanto tempo eu habito no coração daquele que crê. Como que você pode pedir para mim, mostra-me Deus? Se você nasceu de novo, olha para o seu coração, ele está aí. Que coisa linda. Você quer ver Deus? Feche seus olhos e ora. Ele está aí com você, o próprio Deus. Pela fé a gente enxerga ele. A palavra de hoje que eu quero trazer para vocês, eu não sei nem porque que eu abri o pente, porque eu não desenhei nada hoje, né? A palavra de Deus para nós hoje é não precisamos de sinais, precisamos crer. E a partir do momento que a gente crê, nós veremos os sinais. Dani, o que é crer? Olha que interessante esse texto aqui, ó, João capítulo 6. Quando Jesus fala, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, os discípulos, né, os discípulos não, a multidão que estava em volta, disse a Jesus, Jesus, o que nós faremos para executar as obras de Deus? Como é que a gente faz as obras de Deus? E aí Jesus responde para eles, gente, a obra de Deus é essa, creia naquele que Deus enviou. Você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Deus enviou. Eu quero fazer um desenho aqui no pente. Esse aqui sou eu, ok? O que Jesus diz sobre a obra de Deus é essa. Esse aqui é o meu coração. O coração do ímpio, ele é um coração que a Bíblia chama de coração de pedra, ok? Mas, quando nós nascemos de novo, Deus muda o nosso coração para um coração de carne. E esse coração transformado é um sinal de novo nascimento. Agora, o que é interessante? Nós temos que encher esse coração. Ou nós vamos encher o coração da presença de Jesus, que vai cada vez mais, ele vai preencher o nosso coração, ou nós vamos preencher esse coração de coisas que não prestam, de notícias ruins, Big Brother, ódio, briga e etc. Diferentemente, quando a gente crê, o ato de crer nos faz encher esse coração. Então eu quero me encher como você enche o seu coração da presença de Deus? Eu vou te dar exemplos. Você pode ler a palavra, você pode meditar, você pode orar. Meditar aqui que eu digo na palavra, tá? Meditar na palavra. Você pode orar, você pode assistir pregação, você pode louvar, cantar louvores.
Agora tem um jeito que é o mais fantástico de todos, que está em Efésios 5, 18. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais fácil da galerinha cega como eu ler. Jeitos de se encher de Jesus. Por que Efésios 5, 18? Porque ele diz assim, Efésios 5, 18, que não é para nos embriagar com vinho, mas é para encher do Espírito Santo. Aí ele fala como? Ó, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que quer dizer isso? Isso aqui, ó, é você pegar e você tá aqui e você acha uma outra pessoa e essa outra pessoa tá aqui e você começa a falar de Jesus com ela e ela começa a falar de Jesus com você. Aí ela vai trazer as revelações de Jesus na vida dela e isso vai encher a tua mente e encher o teu coração. Aí você vai trazer as revelações de Deus na sua vida, isso vai encher a mente dela e vai encher o coração. Uma das melhores maneiras de se encher de Jesus é falar de Jesus com outras pessoas. É você falar das maravilhas, é você testemunhar as maravilhas, é você contar os milagres, é você contar as revelações da Escritura. É isso que a gente tá fazendo. Você acha que eu tá falando aqui de Jesus pra vocês, tá fazendo bem pra vocês? Vocês não imaginam pra mim. Vocês não imaginam como eu tava triste, preocupado, ansioso e não tô mais. Por quê? Porque isso é se encher do Espírito. Então quando ele fala crer, a obra de Deus é crer, é porque quando você crê, quanto mais você crê, mais o seu coração vai transbordando, vai vazando a presença de Jesus, ela vaza pelos seus olhos, ela vaza pela sua boca, ela vaza pelo seu toque. Você começa a transbordar Jesus. E aí sabe o que acontece quando você transborda Jesus? Quando você começa a transbordar a presença de Deus, aí acontece isso aqui, ó, o ministério brota. O ministério não vem conforme você quer. O ministério, ele naturalmente nasce no coração daquele que se enche de Jesus. Aí você começa a pregar o evangelho, você começa a ter milagres, a ter maravilhas, e um monte de, né, enfim, a todas as coisas lindas que Deus quer aí que aconteça, e glória a Deus, e maravilha. Essa é a obra de Deus, crer, descansar, andar com Ele. E aí os sinais acontecem, e aí as maravilhas acontecem, e aí as conversões acontecem, e aí vem a paz, aí vem a alegria, aí vem o descanso, em nome de Jesus. Religiosos pedem sinais, os filhos pedem a presença. Aquele que tem a presença verá sinais, mas aquele que pede sinais não vai ter a presença. Amém? Para quem crê, nenhuma prova é necessária, mas para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Gente, vocês querem fazer parte dessa obra? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o Pix, tá? E o meu e-mail. Se vocês quiserem fazer parte dessa igreja que a gente é, você pode abençoar, o Senhor vai multiplicar, né? 2 Coríntios 9 tá lá, você lê, eu não quero ficar fazendo promessas aqui financeiras. Se você quiser fazer parte, tá aí, só que por favor me avisa. E manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Eu quero mandar para vocês as crônicas. A última ficou muito legal, falando sobre Jesus a videira. Amém? Amo vocês, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde e te faça descansar na presença, sem precisar de sinais. Amém? Está encerrado ao vivo.